Agora precisamos entrar num outro ponto. É bom repescar essas coisas, porque é importantíssimo para o sacramento do batismo, que é como que se usa agora. Não sabemos qual é a matéria, qual é a forma, mas como acontece essas duas realidades dentro do sacramento do batismo. Então, você fala a forma enquanto derrama água, né, matéria, sobre a cabeça do batizando. Batizando é a pessoa que está sendo batizada, ou a criança, o adulto, que seja. Isso aqui é importante. Você fala a forma enquanto derrama. Você não pode derramar e depois falar. É coisa que também se exige para a validade do sacramento. Correto? Entendido isso? Por isso que você vai ver o padre hoje, segundo o rito que a igreja utiliza hoje, e hoje, assim, nos últimos séculos, né? Geralmente você faz 3 derramamentos de água. Tipo, você fala o nome, Roberto, eu te batizo em nome do Pai, derrama água, e do Filho, derrama água, e do Espírito Santo. Amém. Você faz conjuntamente, não derrama água primeiro, faz lá 3 vezes e depois parou, você fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas têm que ser feitas ao mesmo tempo. E daí nós temos uma pergunta. E se uma pessoa derrama água e a outra fala a forma? Então a Sofia está lá, derrama água na cabeça do batizando e eu vou lá e falo a forma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vale? Não vale. Precisa ser a mesma pessoa. A mesma pessoa derrama água, a mesma pessoa fala a forma. São coisas que se requerem também para a validade do sacramento. Correto? É preciso, no caso do batismo privado, que se faça os três derramamentos de água? Não. Basta que seja uma única vez e está valendo, tá? Isso para a validade do sacramento. E até porque a gente está falando de um batismo privado, não é o batismo ritual, não é aquele batismo solene que só os sacerdotes e diáconos podem fazer. Correto? E quando você tem dúvidas a respeito da pessoa, se ela foi batizada quando era criança, você não encontra documento, você não encontra ninguém que possa comprovar e atestar com certeza que foi batizada, ou se a pessoa que você está querendo batizar ali está morta. Vai que é uma pessoa na cama de hospital, está ali há muito tempo parada, você não sabe dizer se está vivo, se está morto. O que você faz? Você batiza ou não batiza? É certo que um cadáver não pode ser batizado, por isso que se tem a dúvida. Assim como o batismo, ele não pode ser conferido mais de uma vez. Eu vejo que a dúvida é legítima. Nós temos 2 pontos. No primeiro caso o batismo se confere apenas uma vez e não se batiza cadáveres. Então, se você tem dúvida se essa pessoa foi batizada quando era criança ou foi batizada em algum momento da sua vida, nós temos aqui um problema, porque a pessoa pode não ter sido batizada. E o que você vai fazer? A pessoa vai morrer sem salvação? E no outro caso, a pessoa está ali e você não sabe. É 50% de chance dela estar morta e dela estar viva. Você vai deixar ela sem batizar? Porque ainda há chance dela estar viva. Se a gente soubesse que está morta, não tem dúvida. Pronto, morto não se batiza. Acabou. Se a gente soubesse que ela não tinha sido batizada, pronto, a gente pode batizar, né? Não foi batizado, não vai ter 2 batismos. Então, para esse caso, a igreja definiu o que nós chamamos de batismo sob condição, cuja forma do sacramento muda ligeiramente. Ora, se a forma ordinária do sacramento do batismo é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que continua sendo, que a gente não exclui essa parte, mas para o batismo sob condição nós acrescentamos o seguinte: quando se trata de uma pessoa que a gente não sabe se está viva ou está morta, o que a gente diz? Se você está vivo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo sob condição. Então suponhamos lá que o professor Roberto não era batizado, era um pagãozão. A família foi pedir para batizar, mas ele estava no leito de morte e você não sabia se estava vivo ou estava morto. Chega lá o padre e fala: nossa, e agora? Está vivo ou está morto? Ele vai falar: Roberto, se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colocando essa condição, acontece o seguinte: se ele estiver morto, não aconteceu o batismo que você colocou. Eu só te batizo se você estiver vivo. Se ele estiver morto, não aconteceu. E no caso da pessoa que você tem dúvida se foi batizado ou não, e que agora, né, ficou muito tempo longe da igreja e de repente quis voltar e ela precisa, né, ser batizado para se salvar, aí você faz o batismo também sob condição, dizendo o seguinte: se ainda não fostes batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De tal modo que você não duplica o batismo, você não confere o batismo a segunda vez, porque isso não existe. Se a pessoa já foi batizada, está batizada, aquele batismo ali não serviu. Agora, se ela não foi batizada, aquele batismo serviu e é válido. Normalmente, você entende? Isso é muito importante que a igreja tenha definido, porque realmente há casos em que é muito necessário
e o batismo. É o sacramento que abre as portas da igreja, que te torna cristão, que imprime o caráter de cristão na sua alma, que te torna filho de Deus, herdeiro do paraíso e sem o qual você não pode se salvar. É o sacramento mais importante para a salvação, sem sombra de dúvidas. O sacramento mais importante para a salvação é o batismo.